Olá, nono ano, bom dia, tudo bem com vocês? Nós estamos aí já no quarto bimestre e hoje nós vamos encerrar o capítulo 6 do livro Gêneros, Leitura e Análise. Eu passei para vocês, na semana passada, a leitura e a resolução das atividades, páginas 60 a 67. Hoje nós vamos fazer aí a correção destas atividades, a leitura dos textos e a correção destas atividades, tá bom? Caso você ainda não tenha tirado foto da atividade e enviado, faça isso antes de fazer a correção, tá bom? Não faça a sua atividade com base no gabarito, ou seja, copiando somente o gabarito. Responda, leia o texto, responda por si, né? Coloque aí a sua interpretação em ação, tá? E responda as suas atividades, tá? É muito importante isso. Até porque as atividades em que a cópia de gabarito, elas não têm o mesmo valor que as respondidas, né? Pelo aluno. Aí nós vamos abrir aí, pegue o livro de vocês, abram na página 60 e não atrasem as atividades, tá? O e-mail é o mesmo, maxnayara@yahoo.com, e qualquer dúvida eu estou disponível no plantão. Até então, né, as nossas aulas vão seguir nesse mesmo modelo, nós teremos aí um dia de plantão presencial e nos outros o plantão é virtual e temos também as videoaulas, tá bom? Com a correção das atividades e também as explicações, tá bom? As aulas teóricas. Vamos lá? Temos aí primeiro um texto, entrevista, né? Que é um dos gêneros trabalhados por nós aí no terceiro e início do quarto bimestre. Descendentes precisam saber que a história da África é tão bonita quanto a da Grécia. Quando começou a se interessar pela história da África, o poeta, diplomata e historiador Alberto da Costa e Silva ouviu: por que você, um diplomata, um homem tão letrado, não vai estudar a Grécia? Fernanda da Escócia é a autora aí do texto, né, da entrevista, do Rio de Janeiro para a BBC Brasil. Justamente porque todo mundo estudava a Grécia, explica. Ele resolveu estudar a África. Hoje é o principal africanólogo brasileiro, autor de clássicos como A Enxada e a Lança, A África antes dos portugueses e A Manilha e o Líbambo, A África e a Escravidão, de 1500 a 1700. E prepara um novo livro para completar sua trilogia sobre história africana. Formado em 1957 pelo Instituto Rio Branco, Costa e Silva serviu em vários países e foi embaixador na Nigéria. É membro da Academia Brasileira de Letras, autor e organizador de mais de 30 livros. Por sua obra, recebeu em 2014 o Prêmio Camões, o mais prestigiado da língua portuguesa. BBC Brasil. Como o Brasil aprendeu a história da África? Alberto da Costa e Silva. A história da África, durante muito tempo, foi uma espécie de capítulo de antropologia e etnografia do continente africano. Eram livros que árabes e europeus escreveram sobre suas viagens. Data do fim da Segunda Guerra Mundial a consolidação, a história da África como disciplina à parte, semelhante à história da Idade Média Europeia ou à história da China. Entre 1945 e 1960, seu estudo começa a ganhar grandes voos, tanto na África quanto na Europa, sobretudo Inglaterra e França. Curiosamente, o Brasil esteve ausente disso. Os historiadores brasileiros sempre viam a história das relações Brasil-África, com a África figurando como fornecedora de mão de obra escrava para o Brasil, como se o africano que era trazido à força nascesse no navio negreiro. Aí nós temos uma imagem, veja só, africanos tinham profundos conhecimentos de mineração, conta Costa e Silva. Na foto, tirada em 1935, mineiros trabalham na mina da Coroa, na maior região produtora de ouro do mundo, na África do Sul.
BBC Brasil. O senhor poderia citar alguns exemplos? Costa e Silva. Os primeiros fornos de mineração de ferro em Minas Gerais eram africanos. Fizemos uma história de escravidão que foi violentíssima, atroz, das mais violentas das Américas, uma grande ignomínia e motivo de remorso. Começamos agora a ter a noção do que devemos ao escravo como criador e civilizador do Brasil. Quando o ouro é descoberto em Minas Gerais, o governador de Minas escreve uma carta pedindo que mandassem negros da costa da mina, na África, porque esses negros têm muita sorte, descobrem ouro com facilidade. Os negros da costa da mina não tinham propriamente sorte. Eles sabiam, tinham a tradição milenar de exploração de ouro, tanto do ouro de bateia dos rios, quanto da escavação de minas e corredores subterrâneos. Boa parte da ourivesaria brasileira tem raízes africanas. Temos de estudar o continente africano não como um capítulo à parte, um gueto. A história da África está incorporada à história do mundo, porque ela foi parte e é parte da história do mundo. Que a história do negro no Brasil não seja isolada, como se o negro tivesse sido marginal. O negro foi essencial na formação do Brasil. BBC Brasil. Qual a importância de um personagem como Zumbi? Costa e Silva. Havia um suplemento juvenil do jornal à noite sobre grandes nomes da história, e eu me lembro perfeitamente de um caderno sobre Zumbi. Zumbi está aliado de tal maneira à ideia de liberdade que é difícil escrever sobre ele sem ser apaixonado. Zumbi não é um nome, é um título da etnia Ambundo. Significa rei, chefe. Palmares era como um estado africano recriado no Brasil. Na África era muito comum isso. Em torno de um núcleo de poder forte se aglomeravam vários povos e formavam um novo povo. Isso é uma hipótese. BBC Brasil. O senhor vê um aumento do interesse dos brasileiros pela questão negra? Costa e Silva. Tenho a impressão de que todos temos dentro de cada um de nós um africano. Podemos não ter consciência disso, mas é permanente. Há, naturalmente, hoje em dia, uma percepção mais nítida do que é a África. A escola começa a dar uma visão mais clara, mas ainda apresenta visões distorcidas. Uma vez, uma professora veio me dizer que era absurdo que apresentássemos Cleópatra como uma moça branca, quando ela era negra. É um equívoco isso. Cleópatra não era negra nem mulata, era grega. Os Ptolomeus, uma dinastia grega, governavam o Egito e não se misturavam. BBC Brasil. Na África também havia escravos, não? Costa e Silva. Escravidão houve em todas as culturas do mundo. Todos nós somos descendentes de escravos. Houve escravidão em toda a Europa, na Indonésia, entre os indígenas americanos, na Inglaterra. Na África havia todos os tipos de escravidão, e até hoje, em certas regiões africanas, os descendentes de escravos são discriminados. Quase toda a África teve escravidão. A escravidão transatlântica da África para as Américas, a nossa, tem uma diferença básica. Pela primeira vez era uma escravidão racial. Era um especial aspecto da perversidade dela. No início, não, mas a partir de certo momento passa a ser exclusivamente negra. Foi o maior deslocamento forçado de gente de uma área para outra que a história já conheceu, e o mais feroz. O Brasil foi o último país das Américas e do Ocidente a abolir a escravidão. O último do mundo foi a Mauritânia, na África, em 1981. E antes de passarmos para a próxima pergunta, nós temos aqui uma imagem
né? Segunda Marcha Internacional contra o Genocídio do Povo Negro, luta transnacional contra o racismo, a diáspora negra contra o genocídio. Contra o genocídio do povo negro, nenhum passo atrás. Comitê Brasília DF. Nós temos aqui, né, o REAJA. BBC Brasil. Como analisa o racismo hoje no Brasil? Costa e Silva. Existe racismo e muitíssimo. No nosso racismo, não temos um partido racista, mas temos repetidas manifestações de racismo no seio da sociedade. É dificílimo para o negro ascender socialmente. A discriminação se exerce de forma muitas vezes dissimulada, mas que os marca muito. Mas está mudando. Sinto mudanças. É importante que os descendentes de africanos saibam que eles têm uma história tão bonita quanto a história da Grécia, que eles não eram bárbaros, que não são descendentes de escravos, são descendentes de africanos que foram escravizados. Para mim, o importante não é que haja cota na universidade. Acho que tem que haver cota em tudo. Se você vai se candidatar a um cargo de atendente no hotel de primeira classe, se você for negro, você tem dificuldade. O preconceito é discriminatório. Ele não impede você de usar o mesmo banheiro, o mesmo bebedouro, mas dificulta o acesso do negro às camadas das classes média e alta. Essa entrevista, né, com Costa e Silva está disponível aí no site da BBC. E nós temos aqui o glossário, o significado de algumas palavras. Antropologia, ciência que se dedica ao estudo da espécie humana em sua totalidade, tendo em conta sua origem, desenvolvimento físico, social, cultural, comportamento, psicologia, particularidades raciais, hábitos, costumes, conhecimentos, crenças, etc. Então, é o estudo aí do homem. Etnografia, parte da antropologia que se dedica ao estudo das múltiplas etnias, de suas implicações antropológicas sociais. Aí já é o estudo mais específico das etnias, né? Ignomínia, desonra externa, infâmia pública. Outras fontes aqui, antes de passarmos para as atividades, nós temos aqui 2 livros, Imagens da África, de Alberto da Costa e Silva, e outro livro também do Alberto da Costa e Silva, A Manilha e o Libambo, que foram apresentados, né, lá no próprio texto, lá na apresentação dele, tá bom? Para refletir o texto. 1. Durante muito tempo, estudar a história da África era algo muito remoto, principalmente pelas fontes históricas e pelas situações de conflito que várias regiões passaram. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, o continente começa a ganhar visibilidade histórica, principalmente da Inglaterra e França. Isso foi mencionado lá no texto. O Brasil, por um bom tempo do século XX, se ausentou sobre os estudos africanos. O que se pode supor disso? Então, veja só, nós, desde a época da colonização, desde a época da escravidão, né, dos portugueses aqui no Brasil, a nossa sociedade, infelizmente, hoje isso vem sendo rompido aos poucos, né? Mas é um processo muito lento. Nós temos aí, infelizmente, uma visão que desvaloriza o negro, né? Então, tirar aí, né, essa história do negro, né, até há pouco tempo, né, gente? Há pouco tempo atrás, isso. Então, é algo que está muito presente ainda, tem marcas até hoje, e esse preconceito, o racismo em relação aos negros, aos africanos, é um processo aí que nós teremos que vencer aí, né, em gerações e gerações, infelizmente, né, não é algo assim do dia para a noite. Então, a nossa cultura, né, tinha essa visão aí
própria de preconceito, né? Além de ser tudo muito recente, né? Brasil, como nós vimos lá, ele foi o último país, né, das Américas a abolir a escravidão, né? Então isso tudo é muito recente. Bem, espera-se que o aluno compreenda que o Brasil, por meio dos portugueses, passou a escravizar muitos habitantes do continente africano, e isso corroborou, né, contribuiu para uma mentalidade de se estudar um passado que ainda é muito presente na história recente do Brasil. 2. Leia o trecho a seguir. Começamos agora a ter a noção do que devemos ao escravo como criador e civilizador do Brasil. A partir de seus estudos interpretativos de língua portuguesa e das aulas de história, o que podemos entender desse trecho e a construção da sociedade brasileira? Veja só, começamos agora a ter noção do que devemos ao escravo como criador e civilizador do Brasil. Então, é um período aí pequeno, mas tem muito a nos falar, né? O gabarito fala assim: o processo de escravização do negro no Brasil colaborou para uma miscigenação da sociedade brasileira. Veja só, nós, brasileiros, somos o resultado de uma miscigenação, ou seja, uma mistura, né, dessas etnias. Portugueses, né, os europeus, os africanos, os indígenas. Então, a base da nossa cultura, da nossa etnia, né, vem aí dos africanos. Então, eles são importantíssimos em nossa história. Fala também, né? Estima-se que aproximadamente milhões de africanos desembarcaram nos portos brasileiros. Então, eles contribuíram e muito aí na nossa formação, né? Tanto cultural, né? Quanto étnica, enfim. Na nossa língua, né? Na própria língua portuguesa, né? Nós temos muita influência aí também das línguas africanas. E veja só um adendo antes de passarmos para a próxima questão. Quando eu disse para vocês a respeito de cópia do gabarito, né? Nós temos alguns casos, inclusive, em que o aluno copia o espera-se que o aluno compreenda tal. Não é para copiar, né? Você vai utilizar o gabarito apenas para complementar a sua resposta, a resposta que você já fez. Ah, professora, não dei conta de responder a questão. Não deu conta? Pesquisou, tentou, não conseguiu? Participe do plantão, né? Há necessidade de participar. Depois que você conversou comigo, não entendeu ainda assim? Aí você pode, a partir do gabarito, construir uma resposta, mas não copiar. A cópia não adianta nada, né? Você não vai aprender somente copiando. Agora vamos continuar. 3. Na segunda resposta da entrevista, há uma citação do governador de Minas justificando, por meio de uma carta, o comércio de escravizados. O que podemos inferir, né? O que nós podemos tirar lá de tal escrita? Veja só, espera-se que você compreenda que foram usados diversos argumentos para justificar a escravização de muitos povos africanos. Há ali a tentativa de justificar essa violência tremenda, né? A habilidade em minas de metais preciosos, sobretudo o ouro, fizeram de alguns habitantes do continente africano exímios exploradores, porque essa atividade já era uma tradição milenar. Ele pegou, nesse governador de Minas, ele disse que esses escravos traziam sorte, eles tinham sorte em encontrar o ouro. Veja só, ele não diz em nenhum momento ali, né, que porque eles eram inteligentes, eles eram experientes, né, eles sabiam muito bem como encontrar o ouro, né, mas para ele era questão de sorte, que era a justificativa dele para trazer esses escravos, para explorá-los. 4. A história da humanidade está relacionada diretamente com a história da África. Com base nos seus conhecimentos apreendidos até aqui, realize uma pesquisa sobre algumas contribuições que as civilizações africanas deram para a história.
Então, a resposta pessoal, né? Você vai fazer aí uma pesquisa, com certeza você vai encontrar muita coisa, né, relacionada ao Brasil, mas relacionada ao mundo, né? É para pesquisar sobre a história da humanidade, né? Resposta pessoal, né? Mas espera-se que o aluno realize uma pesquisa baseada no que foi estudado aqui nas contribuições para a humanidade dada pelas civilizações africanas. Por ser um continente bastante extenso e plural, é oportuno observar as contribuições e as relações com os agrupamentos e suas relações com a água, religião, entre outras, né? Então, nós temos aí várias influências vindas ali dos africanos, né? Como eu disse, na nossa própria língua, questões culturais, da culinária, de religiões, né? Enfim, então há uma contribuição imensa. Faça uma pesquisa e coloque aí alguns itens na resposta, tá bom? 5. A história da África foi marcada pela existência de grandes impérios e reinos. Estabeleça a diferença entre esses termos: impérios e reinos. Ambos remetem à ideia de estado e tamanho de seus domínios. Né? No entanto, os reinos estão associados a porções menores de terra e são governados por um rei responsável apenas pelo seu próprio povo, enquanto os impérios correspondem a vastas áreas territoriais geridas pelos imperadores que governam não só o seu povo, como também outros povos, geralmente dominados pelo poder econômico ou por meio de guerras. Então, por exemplo, o Império lá de Portugal, né, dominava também outras regiões, o Brasil, né, a África e tal. Então, Império, ele tem aí uma questão própria de extensão maior, né, que o reino. 6. Leia a informação a seguir. A Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003, inclui no currículo dos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, a obrigatoriedade do ensino sobre história e cultura afro-brasileira e determina que o conteúdo programático incluirá o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas sociais, econômica e política pertinentes à história do Brasil, além de instituir no calendário escolar o dia 20 de novembro como a data comemorativa do Dia da Consciência Negra. Está chegando aí, viu, o Dia da Consciência Negra. Sabemos que é de grande importância o ensino da história da África nas escolas brasileiras. Baseado na entrevista e na informação sobre a Lei 10.639, faça uma reflexão e comente qual a importância em estudar a história da África. É importante que você reconheça que por muito tempo a história da África não recebeu a devida importância cultural, social e política, né, e foi desvalorizada aí justamente por essa cultura, né, de escravidão, né, de preconceito, de desvalorização do africano. E que ao estudá-la, torna-se possível desconstruir estereótipos criados pelo etnocentrismo, além de contribuir para o respeito e a tolerância. Pessoal, essa questão é tão séria que na época, né, que os negros eram trazidos, né, eles eram escravizados aqui no Brasil, acontecia o seguinte: você já estudou história, né? Você tem contato aí com esse conteúdo durante o ensino fundamental, durante o ensino médio vai ter também, enfim, você também já conhece, sabe, né, que os portugueses vieram, colonizaram o Brasil. E aí, o que aconteceu? Os índios, eles eram catequizados, né? Eu vou falar assim, bem de forma bem resumida, assim, a grosso modo falando mesmo, só para nós termos uma noção aí dessa questão, né, histórica de desvalorização do negro. Os índios, eles eram catequizados, ou seja, os portugueses na Igreja Católica vinham para apresentar, né, cristianizar aqueles indivíduos, porque eles tinham alma e aí precisava se salvar essas almas. Os negros, isso acontecia com os negros?
eles eram tão desvalorizados, foi uma forma assim tão cruel que para os brancos, né, para os portugueses, os negros não tinham nem alma, eles eram animais, né, eles serviam somente ali para trabalhar, né, eles eram torturados, nossa, eles eram maltratados, enfim. Então, para nós termos essa noção, né, os índios eles eram catequizados, os negros não tinham alma, né? Então, para nós vermos aí o quanto essa mentalidade, né, racista e o racismo, né, a escravidão, né, esse genocídio, essa violência tremenda que acontecia, né, algo cultural, né, algumas crenças assim que hoje em dia nós paramos e pensamos, meu Deus, como isso era possível, né? Mas era assim. Por isso que eles eram açoitados, né? Texto 2. Preconceito contra crianças e idosos é enorme. Marcelo Migliaccio. Falei em um de meus textos sobre como seria bom se velhos e crianças mandassem no mundo, e muita gente não entendeu. Claro que se trata de uma utopia. O que eu quis dizer pode ser resumido no seguinte: 1. Precisamos aprender mais com as crianças, provas vivas de que o ser humano é viável quando desprovido de preconceito e quando tem o coração aberto. 2. Precisamos ouvir o que têm a dizer os idosos, pois acumularam experiências de vida e a proximidade da morte faz qualquer um passar a dar valor ao que realmente importa. Alguns leitores argumentaram que existem crianças e velhos muito maus, pois não é a esses que me referi, mas a grande maioria, que não é má coisa nenhuma. O que mais me choca hoje é que os adultos não ouvem as crianças, ou reprimem demais, ou mimam demais, dois erros de quem busca o caminho que julga mais fácil por comodismo. Converse de igual para igual com uma criança e verá que maravilha! Quanto aprendizado, quanta alegria genuína e contagiante. E me choca também que ninguém tenha saco para aprender com os mais velhos. Uma amiga minha sempre leva a tia, que já passou dos 80, ao banco. A senhora está lúcida, mas tem dificuldade de locomoção, por isso a sobrinha ajuda. Pois, na agência bancária, os funcionários não se dirigem à anciã, só à minha amiga, que é jovem. Ela é obrigada a dizer: Ei, falem com ela, ela veio resolver o problema, eu só estou acompanhando. Só pela aparência julgam um idoso incapaz. Por alguns comentários irados a um de meus textos, também pude medir a quantas anda o preconceito com velhos e crianças. Vejamos as condições dos asilos, onde muitas pessoas, até com boa situação financeira, mantêm um parente idoso. Visitei um na Zona Sul, onde se paga quase 3.000 por mês. Não falta nada, exceto amor. Foi o lugar mais triste em que já estive. Outro asilo para idosos carentes recebeu há alguns dias a visita dos dóceis cães do projeto Patinhas do Bem, filantrópico e idealizado por Denis Archibaldin, que não conheço. Ele leva seus cães para divertir e dar afeto a pessoas de idade avançada e crianças enfermas. Para muitos anciãos, a única manifestação de carinho que recebem em anos são as desses animais. E os abrigos públicos para menores desamparados sempre foram grandes cadeias formadoras de adultos marginais. O futuro que semeamos, negando atenção às crianças e desprezando a experiência dos velhos, é o presente caótico em que vivemos. Talvez por isso cometamos tantos erros. É um texto que está disponível aí no jblog.com.br de Marcelo Migliaccio. Para refletir o texto, primeira questão. Que erros os adultos costumam cometer ao lidar com crianças? Nós vimos, os adultos não ouvem as crianças, eles não dão moral, né? Não dão ali a devida atenção ao que a criança, né, fala. E eles cometem também dois erros, ou
mimando demais ou não ouvindo, né? Negligenciando ali a criança. Então, não costumam ouvi-las e não encontram o necessário equilíbrio entre reprimir demais e mimar demais. Então, estes são os erros aí cometidos, né, com as crianças. Não dão a elas, né, o verdadeiro valor, né. A Ruth Rocha mesmo, né, que nós trabalhamos aí no nosso sarau literário, ela é tão peculiar, né? Ela é tão singular justamente por essa questão, né? Ela dá ali a devida atenção às crianças, né? E ela diz, nós devemos dar aí toda a atenção, levar a sério, nós devemos levar a sério o que as crianças dizem. Segunda questão. Que exemplo de preconceito contra o idoso o autor menciona no artigo? Ele pega aí a experiência de uma conhecida, né, uma amiga dele, que acompanha uma tia idosa ao banco e lá eles dão atenção, né, atendem a, a amiga ao invés, né, de darem atenção ali à idosa. Eles julgam que, por ela estar acompanhada, ela é incapaz, né? Ela não pode responder, sendo que ela está ali ajudando somente na questão da locomoção, né? O exemplo da amiga que acompanha uma idosa lúcida ao banco apenas para ajudar na sua locomoção, mas os funcionários julgam a idosa incapaz e sempre se dirigem à moça, embora a cliente seja a senhora. 3. Por que, segundo o texto, deveríamos ouvir mais os idosos? Porque eles têm muita experiência de vida, né? E por eles já terem vivido diversas situações, né? Passado por diversas situações, terem muita experiência, eles têm muito a compartilhar. E ele diz também, né, que as pessoas, quando elas estão mais próximas à morte, elas tendem a ser aí, dar mais valor ao que realmente importa. Ele já disse isso lá no início do nosso texto, né? Porque eles têm maior experiência de vida acumulada e a proximidade da morte faz com que eles deem valor ao que realmente é importante. 4. Na sua opinião, o que podemos aprender com crianças e idosos? Para você, o que nós podemos aprender, né? Essas experiências de vida, a criança, a questão da inocência, né? Ainda não está ali como o próprio texto, né? O próprio autor do texto vai nos dizer, né? Ela não está imersa ali a tanto preconceito e tal. O que nós podemos aprender? É uma resposta pessoal. E aqui há uma sugestão, né, de trabalhar com o Estatuto da Criança e do Adolescente e também o Estatuto do Idoso. O Estatuto do Idoso nós já começamos, né, a estudá-lo aí no projeto Longevidade. Não sei se vocês se recordam, lá no início do ano. Ainda a atividade foi que vocês, né, elaborassem aí alguns artigos, né, para o Estatuto. Então foi bem interessante, né? Nós podemos ter aí mais contato com, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai falar ali sobre os direitos, né, e deveres, né, da criança e do adolescente, os deveres da sociedade em relação às crianças e aos adolescentes, né, do Estado, da família, da escola, e o Estatuto do Idoso também, né? 5. Releia o trecho. Não falta nada, exceto amor. Na sua opinião, é mais importante para o idoso estar abrigado num lugar confortável e até luxuoso ou ter a família por perto? Isso daqui, né, pode gerar aí bastante um debate, né? E é justamente isso que a questão deseja, né? Porque é algo relativo, né? Veja só, os idosos ali no abrigo, eles tinham um lugar em que não faltava nada, né? Então era confortável, mas faltava amor, né? Veja só, dentro da família, né? Será que o idoso teria mais amor? Também é relativo, né? Às vezes dentro da família ele sofria muito. Mas pensa, se ele foi deixado ali em um abrigo, né?
há uma visão aí, né, de descarte, é inútil, não serve mais, vai ser colocado ali no abrigo. Então, tem várias questões, né? Às vezes a família não pode, às vezes a família não tem condição, mas às vezes é somente para não ter necessidade, não ter essa obrigação de cuidar, né? A família cuidar, então passa essa obrigação aí pro abrigo. Então, é uma questão interessante, né, a ser debatida também, tanto a 4 quanto a 5. E aí, nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de língua portuguesa, terminando de corrigir aí as atividades do livro Gêneros, Leitura e Análise, tá? Qualquer dúvida, eu estou disponível no plantão até às 11 horas. Não deixe suas atividades atrasarem, nós estamos no último bimestre, então agora vamos fechar com chave de ouro esse ano, tá? Tchauzinho, bom dia, boa semana e até a próxima aula.